Olá, graça e paz. Eu tô passando aqui, para falar do nosso 5º dia do propósito de 21 dias. E eu gostaria de falar com vocês sobre o tema de sonhos. Mas antes disso, eu quero iniciar orando. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Pai, para ministrar a Tua palavra. Deus, eu oro colocando o meu coração diante do Senhor e o coração de cada mulher, Pai, que vai assistir esta live. Deus, eu peço que o Senhor possa entrar com a tua providência, que o Senhor possa entrar com recurso, que o Senhor possa entrar com cura, com libertação, com transformação. Deus, o tema da ministração é sonhos. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa realizar os meus sonhos e os sonhos dessas pessoas. Mas acima de tudo, Deus, eu oro para que nós possamos, Pai, sonhar os sonhos do Senhor. Deus, neste dia, eu entrego, Senhor, a minha vida e a vida dessas mulheres, Pai. Obrigada, Deus, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado e me fortalecido. Obrigada, Deus, porque mesmo não sendo merecedora de estar aqui, Pai, o Senhor me escolheu, Pai. Muito obrigada. Amém. Amém. Então, gente, hoje é o nosso 5º dia do propósito e nós vamos falar sobre sonhos. E eu não poderia deixar de falar de Ana na Bíblia. Ana é uma mulher que me inspirou bastante. É uma mulher que eu vejo muita fé nela, eu vejo muita coragem. É uma mulher, realmente uma mulher de Deus, né? A gente fala assim, é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E Ana, ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho de ser mãe. Ela tinha um grande sonho de se tornar mãe. E antes de entrar com o versículo que eu quero estar falando, eu quero ministrar, passar uma pinceladinha aí em cima desse texto, que está lá em 1 Samuel. E a história de Ana é a seguinte. Ana, ela era casada com Eucana, E Eucana também era casado com Penina. Então, Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. E a palavra vai dizer que Penina tinha filhos com Eucana e que Ana não tinha. E que passava ano e entrava ano, Penina, ela implicava com a Ana. Ela insultava a Ana, ela debochava de Ana, ela humilhava a Ana. Então, Ana sofria muito, porque além de não ter o seu sonho ali realizado, de ser mãe, ela ainda tinha que passar por esse processo de suportar a Penina na vida dela, porque eu imagino que não era fácil. Imagina, você tem um sonho, a pessoa tem o seu sonho e ela começa a esfregar o sonho dela na sua cara. Não é fácil, Nós sabemos que não é fácil. Então, a palavra fala que entrava ano e saía ano, e Penina estava ali, no pé de Ana. Mas Ana, ela orava a Deus. E um dia ela foi ao templo, e ali ela se derramou na presença do Senhor. Ela clamou mesmo o Senhor, ela chorou muito, ela implorou, ela colocou a cara ali no pó mesmo, e suplicou ao Senhor que tivesse misericórdia dela, porque ela era serva, que ela era a filha dele. Assim como eu e você fazemos, quando nós queremos alguma coisa, a gente fala, Senhor, olha para mim. Deus, o Senhor não está me ouvindo. Deus, eu tenho pedido isso há tanto tempo, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não me escuta mais, o Senhor não escuta as minhas orações, o Senhor virou as costas para mim. Então, eu acredito que era esse sentimento que Ana tinha ali naquele dia que ela estava no templo. E a palavra fala que ela ficou ali por tanto tempo orando, que o sacerdote ali
ele vira para ela e fala assim, ele confunde ela com uma pessoa embriagada. E ela fala para ele, não, eu não bebi vinho e nem bebida fermentada, eu estou assim porque eu estou desesperada. Estas são as palavras de Ana ali para Eli. Eu estou assim porque eu estou desesperada. E eu acredito mesmo que Ana estava desesperada. Então ele vira para ela e fala assim, vá em paz, que o Senhor Deus de Israel lhe deu o que você pediu. E agora que nós vamos entrar no versículo que eu quero estar falando com vocês. Então eu estou falando de 1 Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler agora o versículo 19. Você que tem a sua Bíblia, você que pode acompanhar, eu te convido a pegar a sua Bíblia e ler comigo, tá bom? Tá escrito assim. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana. E o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Samuel e explicou, eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Então, como eu disse, a Ana ela tinha um sonho de se tornar mãe. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei nem se você consegue mais sonhar. Eu não sei se você tem sonhado, eu não sei se você já desistiu dos seus sonhos. Mas eu quero dizer para você que Deus ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Ele escuta sim as nossas orações, mas eu também quero te dizer que é no tempo dele que ele realiza os nossos sonhos. E eu tenho um testemunho para contar para vocês, porque eu me identifico tanto com Ana. Porque um dia eu fiz como Ana. Eu já tenho um filho, né? Deus me deu um filho, um menino. E aos 16 anos, Deus colocou no meu coração novamente o desejo de ser mãe. E eu já não tinha a mesma idade mais de quando eu tive o meu filho Rafael, né? Que eu tive ele com 20 anos. Então eu já estava com 36 anos e me veio esse desejo no coração de me tornar mãe novamente. Pois bem, então eu comecei o processo de querer engravidar, né? De buscar por engravidar. E eu realmente, passou alguns meses, eu engravidei, mas eu tive uma gravidez anembrionada. Algumas pessoas conhecem como, se eu não me engano, é ovo cego, antigamente falava assim, porque é aquela gravidez que você tem todos os sintomas, você tem placenta, você tem tudo, você só não tem um bebê, que é o mais importante, né? Então, eu precisei passar por uma curetagem e esperar novamente o processo, porque aí vai limpar todo o seu útero e você tem que esperar novamente um tempo para o seu útero ficar preparado, forte, para você tentar gerar novamente, né? E assim eu fiz, fiquei alguns meses me prevenindo, porque tinha até risco, né, se eu engravidasse tão rápido. E assim eu fiz, passou algum tempo, eu engravidei novamente, mas eu quero contar para vocês como eu engravidei novamente. Eu fiz como Ana. Era dia 25 de dezembro de 2018, eu entrei para o meu quarto de oração, era exatamente no dia de Natal, gente, e eu clamei como Ana, eu chorei como Ana, eu supliquei como Ana, eu pedi ao Senhor que Ele me proporcionasse ser mãe novamente, que era o sonho que eu tinha, né? Que era o desejo do meu coração, era ser mãe novamente. Só que eu fiz uma oração diferente, porque eu acredito que naquele dia que Ana entrou para aquele templo e ela chorou muito, ela começou a orar e a ponto
de o sacerdote achar que ela estava embriagada. Então eu acredito que ela realmente, da forma dela, ela orou da forma dela. E assim eu fiz, da minha forma. Eu chorei, eu supliquei, eu falei para o Senhor, Senhor, eu fiz uma oração diferente. Eu me lembro que naquele dia eu coloquei as minhas mãos, né, na minha barriga e eu falava assim, Deus, eu creio que o Senhor, neste momento, está colocando no meu ventre, no meu útero, uma criança. Deus, e eu já te louvo e te agradeço por esse milagre, porque eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso para isso. Isso chama fé, sabe, gente? Eu orei com muita fé mesmo. E chorei muito e falei para o Senhor. E tem mais, eu falei para o Senhor assim, e eu quero uma menina. Porque eu já tinha um menino. Então eu já sabia o que era ser mãe de príncipe. Porque eu posso falar que eu tenho um príncipe na minha casa. O meu filho é uma bênção na minha vida. É um menino de ouro. E eu falei para o Senhor, agora eu quero uma princesa. Deus, eu quero uma menina. Então, além de orar, de pedir, né, para que Deus me tornasse mãe novamente, eu ainda falei para o Senhor, eu quero uma menina, né? É muita audácia, gente. É muita audácia para algumas pessoas, mas eu chamo isso de fé, sabe? Eu chamo isso de fé. Eu depositei realmente a minha fé naquele dia 25 de 12 de 2018. Naquele Natal, realmente, eu orei como eu nunca tinha orado antes. Porque, assim, eu já havia vindo orando. E eu acredito que Ana, ciclo após ciclo, ela tinha uma decepção, não é? Porque a gente é assim, quando a gente quer ser mãe e o nosso ciclo desce, é muito triste. A gente fica muito triste, fica muito chateada. Aí passa o próximo mês, novamente a gente vem e o ciclo desce novamente, então você fica chateada novamente. E eu acredito que foram anos e anos e anos para que Deus realmente ouvisse, né, e atendesse a oração de Ana. E o que eu quero dizer com o meu testemunho, o que eu quero dizer com a história de Ana para você? Que não é no nosso tempo, que é no tempo do Senhor. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas. Eu não sei o que você tem buscado em Deus. Eu não sei qual é o seu sonho. O meu sonho era de ser mãe novamente. Mas de repente o seu sonho é um trabalho. O seu sonho é uma porta, né, de um emprego. O seu sonho é gerar, assim como eu. O seu sonho é a casa própria. São vários os sonhos, é uma viagem. Eu não sei qual é o seu sonho. Neste dia de hoje eu quero dizer que o Senhor realiza sonhos sim, e Ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração, mas que é no tempo dele. E nós mulheres, né, nós somos muito ansiosas. Nós queremos as coisas, para ontem. A gente tem muita dificuldade. Eu tô falando a gente porque eu acredito que não seja só eu, né, que nós temos dificuldade em esperar o tempo do Senhor na nossa vida, o propósito do Senhor na nossa vida. E com esse propósito de 21 dias que nós estamos fazendo, hoje é o 5º dia, muitas vezes a gente entra nesse propósito e a gente quer porções mágicas. Eu falo porções mágicas porque a gente às vezes quer orar e quer que o Senhor, né, responda de imediato a nossa oração. Ele pode responder? Pode. O Senhor pode sim responder a nossa oração em qualquer momento. O Senhor pode nos responder num propósito de 21 dias. Claro que pode. E, inclusive, nós temos testemunhos de quantas coisas o Senhor já fez durante esses propósitos de 21 dias. Não é mesmo? Algumas pessoas pediram 3 coisas e Deus já atendeu uma. Algumas pessoas escreveram listas de coisas que elas desejam e Deus já realizou. E algumas pessoas ainda estão esperando no Senhor essa realização.
No primeiro propósito, eu pedi pela... Tem um mosquitinho chato aqui, gente. No primeiro propósito, eu pedi pela libertação, né, do meu esposo em relação à bebida. E nós já estamos, né, no nosso segundo propósito, como eu falei. E Deus me respondeu no meu primeiro propósito, me respondeu da forma dele. Ele ainda não está liberto da bebida, certo? Mas Deus colocou no meu coração a capacidade de aceitação, de melhor aceitação, colocou mais amor no meu coração, colocou mais paciência, me deu mais sabedoria para lidar com a situação. Porque às vezes a gente pede alguma coisa para o Senhor e a gente quer, né, ser atendida naquele momento, e Deus às vezes não vai fazer da maneira exatamente que nós queremos, porque existe um processo. E muitas vezes a gente nem está preparada para receber essa bênção tão grande. Vocês estão conseguindo entender? Às vezes nós não estamos preparados, então Deus, Ele vai nos dando a porção aos poucos, para que quando realmente o milagre vier acontecer, a gente venha estar preparada. A Raquel até comentou um testemunho, né? A Raquel é do nosso ministério, Curadas para Curar, é pastora, e ela comentou que ela escuta muitas pessoas falando: ai, me ajuda em oração para que meu marido possa se converter, porque eu acredito, né, que esse é o desejo de muitas mulheres que estão nessa live, que estão assistindo, que vão assistir depois. Esse é o desejo de muitas mulheres. Mas aí ela contou que depois essas mulheres voltam lá e falam: Raquel, tá difícil, porque agora meu marido só quer saber de igreja, meu marido só fica com a Bíblia nas mãos, tudo do meu marido, agora meu marido quer estar em ministério, meu marido quer estar em todos os cultos, meu marido quer participar de tudo. Ou seja, elas oraram pedindo a bênção, certo? Deus atendeu a bênção e agora elas estão reclamando da bênção. A gente é complicada, né? E assim como essas mulheres, eu também fiz em relação à minha maternidade. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acredito que a gente vive processos, que nós vivemos em cima de propósitos. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, e Deus nos ensina através desses processos, né, que a gente precisa passar. E quando eu tive a Maria Fernanda, depois de 16 anos, pensa, eu comecei tudo de novo, né? Então, para mim, foi como se eu tivesse sido mãe de primeira viagem, porque eu já havia esquecido tudo. E ainda, além de ser tudo novo para mim, a palavra que fala que Ana, no tempo certo, ela deu à luz, né? E eu não sei se é exatamente no tempo certo, porque o tempo certo é 39 semanas, 40 semanas, e eu dei à luz a Maria Fernanda com 30 semanas. Então, a Maria Fernanda nasceu prematura, ficou 33 dias internada na UTI, né? E no total foram 36 dias de hospital. Então, foi um processo muito dolorido, um processo muito difícil. E nesse tempo, eu estava no Ministério de Mulheres da minha igreja e foi muito difícil para mim, né? Foi um processo muito doloroso, mas eu venci esse processo. Deus me permitiu trazer a Maria Fernanda para casa, Deus me permitiu ser mãe da Maria Fernanda e Deus tem me permitido ser mãe da Maria Fernanda. Só que com a vinda da Maria Fernanda para casa, as coisas mudaram, né? Eu já não podia fazer mais as mesmas coisas que eu queria, eu já não podia dormir, muitas vezes eu não podia comer, quando eu escovava os dentes e penteava o cabelo, eu estava no lucro, porque a gente sabe, quem é mãe aí sabe que ter um recém-nascido em casa é complicado, né? Principalmente um recém-nascido prematuro, requer mais cuidados. E então eu comecei o processo
de ser mãe da Maria Fernanda. E muitas pessoas da minha igreja, pessoas do meu convívio, pessoas da minha família, viraram para mim e falaram assim: mas você pediu tanto, não era o seu sonho? Você queria tanto e agora você está reclamando. As pessoas não entendem que as mães desabafam, né? A gente que é mãe, a gente desabafa, né? E muitas vezes realmente eu acho que eu murmurei, eu reclamei sim, mas eu entendia que era um desabafo de uma mãe cansada, o desabafo de uma mãe com medo, um desabafo de uma mãe que realmente achou que estava preparada para viver esse processo e não estava. Então, por isso que eu estou falando, a gente deve sim pedir o Senhor para realizar os nossos sonhos, mas acima de tudo a gente deve pedir o Senhor que Ele venha realizar os sonhos segundo o coração dEle para mim e para você, e que Ele venha realizar no tempo dEle, porque se acontece, né, de Deus nos dar a bênção, se nós não estamos totalmente preparadas, é isso que vai acontecer murmuração, reclamação, desabafos, né? Então, no tempo certo, o Senhor concedeu, no tempo certo, Deus abençoou que Ana tivesse o filho. E assim, Deus tem feito na minha vida. Esse processo da maternidade, como eu disse, foi um processo muito difícil, mas eu sou muito grata a Deus pela filha que Ele me deu, pela princesa que Ele me deu. Hoje eu vejo que eu realmente precisava passar por tudo que eu passei. Gente, eu precisei abrir mão do meu ministério na igreja como líder de mulheres por causa da minha família, por causa da minha casa. Às vezes a gente quer fazer as coisas para o Senhor, mas como eu disse em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E o meu primeiro ministério é a minha casa, é a minha família. E eu quero dizer para você que o seu primeiro ministério é também a sua casa. É sim muito bom, né, ter um ministério na igreja, trabalhar com mulheres, é muito bom. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E Deus me deu a Maria Fernanda prematura, então eu precisei abrir mão desse ministério. Eu até tentei voltar depois de um ano que a Maria Fernanda já estava com um ano, eu tentei voltar, mas realmente era muito difícil, eu já não conseguia fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, eu já não conseguia estar presente nas coisas que eu precisava estar presente. Então foi realmente um momento muito difícil. E em novembro do ano passado, né, Deus me permitiu ir num retiro de líderes. E lá Deus usou grandemente a vida da Denise para chegar até mim e dizer que era para mim sim largar o ministério, que o meu primeiro ministério era a minha casa. E que Deus queria curar as minhas feridas. E ela falou que Deus não estava me tomando o meu ministério, mas que Ele ia me curar. E que através da minha cura, Deus ia curar outras mulheres. E eu quero dizer para você que eu não estou 100% curada e eu nunca vou estar 100% curada. Porque é um processo, nós somos curadas todos os dias. E Deus nos usa no processo que nós já fomos curadas. E eu creio que assim como Deus já fez muitas coisas na minha vida, Ele também já fez muitas coisas na sua vida. E nas coisas que Deus já realizou na sua vida, nas coisas que Deus já te ensinou, nas coisas que Deus já te corrigiu, que Deus tem te preparado, você também já está apta para curar outras mulheres, para testemunhar, né? O testemunho ele edifica outras mulheres. Mas voltando aqui para a mensagem de sonhos, né? Para o tema de sonhos, eu sonhei a maternidade. E eu sei que tem muitas mulheres que nem conseguem sonhar hoje, que já desanimaram dos seus sonhos, que andam tão frustradas, que andam tão decepcionadas, que andam tão cansadas, que já não conseguem sonhar mais. E eu quero dizer para você que a cada manhã o Senhor nos dá uma oportunidade nova. Se você está aqui
Se você acordou, é uma oportunidade nova. Então, nesta tarde, eu quero te convidar a voltar a sonhar. Não desista dos seus sonhos. Não desista do que Deus tem para você. Não desista do que Deus tem para fazer na sua vida. Eu não sei o que você tem buscado do Senhor. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Então peça para Ele mesmo. Peça para Ele entrar e fazer morada aí no seu coração. Todos os dias nós estamos, com esse trabalho. As lives estão acontecendo às 6 horas da manhã. Hoje teve um probleminha e a live não conseguiu, ser salva. Por isso eu estou fazendo essa live novamente, esse horário. Mas as lives acontecem todos os dias às 6 horas da manhã. Pelo Instagram, Curadas para Curar o Brasil. Eu te convido a acessar essa página, a fazer parte. Deus tem usado poderosamente a vida de grandes mulheres ali que, assim como eu, estão no processo de cura. Porque, como eu disse, a cura ela acontece dia após dia. É um processo. É um processo. É um processo, é um processo. E assim Deus vai nos capacitando, nos capacitando, nos capacitando. Então, eu quero te convidar, a voltar a sonhar. Mas sonhe os sonhos de Deus, porque muitas vezes a gente deseja sonhos que o Senhor não tem para nós. Às vezes o seu sonho é a maternidade, mas Deus não tem a maternidade para você. Às vezes o seu sonho é uma faculdade de medicina e passar, no vestibular aí na federal. E você tem estudado e você não está conseguindo entrar. Às vezes Deus tem outros cursos para você, Deus tem outros planos para você, mas você está insistindo na medicina. Às vezes você quer tanto entrar numa empresa, mas Deus tem outra empresa para você e você tem recusado oportunidades. Eu quero dizer sim, que o Senhor Ele está aqui, Ele pode realizar os meus e os seus sonhos. Mas que nós venhamos pedir ao Senhor que nós possamos sonhar os sonhos dele, porque os sonhos dele são muito melhores do que o meu sonho, do que o seu sonho. O que Deus tem para nós é muito melhor. Amém, queridas? É esta mensagem que eu quero deixar para vocês. Assim como Ana sonhou com a maternidade, assim como Penina fez com Ana. Quantas perseguições, nós sofremos aí no nosso dia a dia. Quantas pessoas nos perseguem. Quantas pessoas esfregam os seus sonhos nas nossas caras, Mas eu quero dizer que no momento certo, no tempo certo, Deus vai realizar os seus sonhos. Amém? No tempo do Senhor. Há tempo para todas as coisas. Não desanima não. Não desanima não. Se Deus ainda não te respondeu nesse propósito de 21 dias, permaneça. Peça ao Senhor para que Ele venha continuar te dando sabedoria e força, porque até para a gente participar dos propósitos é difícil, Porque a gente às vezes fala assim, eu não tenho tempo de assistir uma live, eu não tenho tempo, a live demora 30, 40, uma hora, às vezes eu não tenho tempo. Mas a gente tem tempo para tantas coisas. A gente perde tempo no WhatsApp, a gente perde tempo no Instagram, Vendo aí os stories, passa stories, vai vendo stories. Então eu quero dizer para você, crie o hábito de oração na sua casa. Esse momento que a gente tem todos os dias é um momento pequeno. É um momento pequeno. Você precisa ter esse hábito aí na sua casa, no cantinho da sua casa. O hábito de ler a palavra, gente. A palavra ela é libertadora. O hábito de orar, E Deus, assim, Ele vai trabalhando, Ele vai fazendo o processo na minha e na sua vida. E quando você estiver realmente preparada, Deus há de entregar a sua bênção na sua mão. Pense por esse lado, se Deus ainda não te entregou, é porque você precisa passar pelo processo de espera. E o processo de espera é dolorido, o processo de espera é difícil, mas com certeza Deus está querendo tratar algo aí em você,
através da espera. Amém? Eu vou estar encerrando, orando. Eu convido você aí, se você puder, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Ora junto comigo. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por esta palavra. Eu quero te louvar e te agradecer, Deus, pela oportunidade. Espírito Santo, muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, eu peço que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao coração dessas mulheres. Deus, que eu possa realmente ter conseguido passar para cada uma delas o que o Senhor colocou no meu coração. Deus, o tema é sonhos. Pai, tem mulheres que nem sonham mais. Tem mulheres que já desanimaram, Pai, dos seus sonhos. Tem mulheres, Pai, que já não tem força mais para orar, que não tem força mais para pedir. E nesta tarde eu quero te pedir, Senhor, traz ânimo na vida dessas mulheres, traz força, traz esperança, renova a fé dessas mulheres, Pai. Visita cada mulher agora, Pai, onde ela estiver, com teu espírito de cura, com teu espírito de libertação, com teu espírito de fé, de ânimo, Pai, de força. Levanta aquelas que estão caídas, Pai. Levanta aquelas que estão desanimadas, Pai. Restaura sonhos na vida dessas mulheres, Pai. E acima de tudo, Pai, coloca o desejo no coração delas sonharem os sonhos do Senhor para a vida delas, Pai. Deus, eu quero te louvar e te agradecer por tantos sonhos que o Senhor já fez na minha vida, tantos sonhos que o Senhor já realizou. Deus, eu creio que o Senhor ainda, Pai, há de realizar outros sonhos na minha vida. Então, Pai, nesta tarde eu quero te pedir, eu quero te agradecer, Pai. Na verdade, eu quero só te agradecer, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido presente. E muitas vezes, Pai, somos nós que não temos, Pai, capacidade de enxergar o que o Senhor já tem feito. Muitas vezes, Pai, nós não somos gratas. Deus, o Senhor já fez tanto e nós ainda continuamos, Pai, murmurando, reclamando. Nessa tarde eu te peço, Pai, nos livra, Senhor, nos livra de todo o mal, nos livra de sermos mulheres, Pai, resmungonas, mulheres, Pai, queridas, que não compreendem, mulheres que não dão valor, mulheres, Pai, que não têm a capacidade de aceitação, capacidade de entender, Pai, o que o Senhor tem para as vidas delas, Pai. Nesta tarde eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor possa realizar os nossos sonhos e que, acima de tudo, Pai, o Senhor possa colocar o desejo no nosso coração de te buscar, porque nós precisamos, Pai, entender que o Senhor pode todas as coisas, mas que é no tempo do Senhor e se for da vontade do Senhor, Pai, que nós venhamos aceitar se é ou não é a vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por esta mensagem. Muito obrigada. Eu quero agradecer, a companhia de vocês que estão aí online, e eu espero que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração, que o meu testemunho possa, ter servido aí como uma fonte de inspiração para você, como Ana foi uma fonte de inspiração para mim. Tem tantas mulheres na Bíblia, queridas, que são fontes de inspiração. Leia a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. E viva o propósito de Deus, viva o propósito de Deus, o processo. Aprenda a viver e a respeitar o processo. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada uma de vocês.